A Câmara dos Deputados aprovou em um dos projetos de regulamentação da reforma tributária que havia retornado do Senado com algumas mudanças. O texto agora segue para a sanção presidencial. A Câmara desfez parte das mudanças aprovadas pelo Senado. Bebidas açucaradas e refrigerantes voltaram a ser incluídos no imposto seletivo para produtos e serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Também foram cancelados os descontos de 60% das alíquotas para serviços de saneamento, veterinários e de planos de saúde para pets, além das alíquotas de bolachas e água e sal. A discussão da reforma tributária está acontecendo no Congresso. Sávia Barreto, isso é uma agenda importante, tem peso alto para o governo a discussão da reforma tributária. Enfim, segue para a sanção do presidente Lula, muitas idas e vindas, muitas mudanças. Ontem a gente teve até uma reunião meio que fora da agenda entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Arthur Lira, para ter esse compromisso de votação, porque é muito importante para o governo no meio dessa guerra fria. Eu acho que não é nem guerra fria, é guerra quente com o mercado. A gente vê o dólar estourando, então é preciso reforçar o compromisso com o equilíbrio fiscal, e a reforma tributária faz parte desse recado, desse sinal que o governo Lula precisa fazer. Então a votação era prioridade do governo, e mesmo com as mudanças, porque é natural, gente, 30 anos de discussão de reforma tributária, não tem como não ter mudanças nessa reta final, mas ficou próximo daquilo, próximo do que o governo queria. Quando nós éramos jovens, eu e Elivaldo Barbosa, a gente tinha aquela figura do Irã e Iraque, né, Elivaldo Barbosa? Quando a coisa estava muito acirrada. Elivaldo, o clima está Irã e Iraque. Né? Litígio total. Litígio total. Hoje Irã e Iraque não tem mais a mesma rivalidade de antes. Agora temos Ucrânia e Rússia. Agora, Elivaldo Barbosa, o clima é mais ou menos esse, entre mercado e governo, e a importância da reforma tributária também passa para tentar trazer esse clima de paz nessa relação? Com certeza. E tem que ser, né? Porque esse estresse no mercado tem que ter um limite também, né? Veja, o Banco Central, ele executa uma política monetária muito rigorosa, né? Elevando a taxa de juros, apontando para um horizonte também de continuar esse processo de elevação. Já se fala em 14 pontos percentuais ano, a partir já do primeiro trimestre de 2025. O Congresso Nacional aprova a reforma tributária, que é considerada um marco em relação à criação de um ambiente competitivo no país, em relação à atração de capitais, investimentos, enfim, e o governo também acenando nessa mesma direção. Era esse aí o grande X da questão, o grande gargalo, ou seja, a política frouxa de responsabilidade fiscal do governo. Agora o governo já enviou para o Congresso o pacote de controle de gastos, uma parte dessa matéria já foi aprovada hoje, vamos já tratar desse assunto. Então, um conjunto de fatores está se encaminhando para se atingir o objetivo comum, que é a estabilidade econômica com o controle da inflação. Já que o Elivaldo falou a respeito do corte de gastos, foi aprovado o texto base do projeto de lei que trata do plano de controle de gastos do governo para tentar cumprir a meta fiscal a partir de 2025. Texto base do projeto de lei complementar, PLP 210/24, do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foi aprovado de forma de substitutivo do relator, o deputado Átila Lira, que falou sobre esse assunto aqui com a gente, que fez a apresentação de alguns pontos de substituição na matéria. Vamos acompanhar. Dialogamos ao longo da semana com as bancadas, com o governo, com a sociedade, com as pessoas envolvidas no processo, e conseguimos, graças a Deus, aprovar de forma quase unânime, né, assim, dialogando com todas as bancadas, o PLP 210, onde traz o arcabouço fiscal para outros gastos importantes que o governo tem. Com isso, a gente inicia o corte de gastos. Por exemplo, limitamos gatilhos para diminuir as despesas com o pessoal no governo federal e também os benefícios sociais, além de trazer também a autorização para a utilização de superávit de fundos ligados ao governo federal para pagamento da dívida pública. Ainda hoje votaremos 3 destaques, né, que foram colocados destaques de outros partidos da oposição, mas assim, nós vamos trabalhar intensivamente ao longo do dia para que a gente possa manter o nosso texto original. Mas o importante é que o corpo estrutural do texto, o meu relatório, foi aprovado, e com isso a gente dá a nossa contribuição, nosso partido, para esse momento importante, até histórico da economia, que é a questão do pacto fiscal. Olha, nós só vamos colocar aqui alguns dos pontos que foram tratados nesse substitutivo, nessa discussão em torno do corte de gastos do governo.
Os pontos que foram aprovados foi superávit dos fundos direcionados à dívida pública. Os fundos são administrados aí, né? O Brasil tem uma série de fundos, fundo de pensão, e esses fundos, eles têm superávit às vezes. Parte desse dinheiro vai ser utilizado para pagar a dívida pública, à exceção de alguns que foram discutidos lá na Câmara dos Deputados. Por exemplo, Fundo Nacional Antidrogas, esse não entra na lista para se tirar recursos para pagar a dívida pública, caso tenha o superávit, bom deixar claro. Fundo da Marinha Mercante, FMM. Eu até descobri, depois dessa discussão, Elivaldo, que o Brasil ainda tem Marinha Mercante. Pois é. Imaginei que já tinha parado de funcionar, mas tem o Fundo da Marinha Mercante. E o Fundo Nacional de Aviação Civil, que também não entra nessa lista. Os demais fundos, eles podem gerar dinheiro para o pagamento da dívida pública se houver excedentes. Entra aqui, até alguns aqui, já que você falou nos fundos, o FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, vai entrar, o Fundo do Exército também, o Aeronáutico e o aqui também, que é Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Tendo superávit, vai para o pagamento da dívida pública. Né? Se ele cumprir o papel e sobrar um dinheiro, paga a dívida. Então, essa é a decisão tomada na discussão de ontem. Incentivos tributários condicionados ao superávit. O governo ele sempre dá incentivos tributários, faz concessões para motivos diversos. Então, as pessoas deixam de pagar alguns impostos por concessão feita pelo governo, obedecendo a critérios. Se não tiver superávit no ano anterior, ou seja, se o governo estiver fechando as contas no vermelho, no ano seguinte ele não vai poder fazer concessão nenhuma. Então já fica acertado de acordo com essa discussão de ontem. E o bloqueio de emendas parlamentares. E aí começam os pontos mais difíceis para a política, Elivaldo Barbosa. Mas emendas parlamentares podem sofrer bloqueios para que haja o controle das contas do governo federal, os controles das contas públicas. Mas com um limite de 15%. Certo. Bom, esse foi um entendimento da Câmara, né? Eu conversava aqui com a Sávia, que já volta para Brasília, embora já é recesso, né, Sávia? Mas essa matéria ainda vai para o Senado. E o Senado vai examinar, seguramente altera, né? Vai sofrer alterações, aí retorna novamente para a Câmara para ser reexaminado, mas é um ponto aí, talvez gere polêmica lá no Senado. Mas ontem teve o aval dos deputados federais, das emendas parlamentares, contingenciamento, ou seja, freio, bloqueio, mas um percentual de 15%. Sábia? Olha, a gente tem um problema de tempo de cronograma, porque a Câmara, o Senado, eles entram de recesso na segunda-feira, dia 23. E aí o presidente do Senado já tem um almoço, acho que deve estar acontecendo agora, com o ministro Fernando Haddad para discutir esse calendário. Uma das opções é fazer com que os senadores estejam em Brasília até sábado, para uma sessão extra sábado, que é muito difícil. Se manter até sexta é difícil, imagine fazer uma sessão extra no sábado. Agora tem que votar todos esses pontos, porque tem também uma série de emendas, de destaques, e tudo isso precisa ser apreciado de alguma forma no plenário. Então, o governo corre contra o tempo e a gente sabe que tem uma insatisfação ainda com a liberação, o ritmo de liberação das emendas parlamentares não está a contento, e tem uma insatisfação também com espaços, principalmente do União Brasil e do PSD. E, Gelson, também queria complementar que eu estava andando na rua outro dia e uma pessoa me parou e perguntou: Lívia, às vezes vocês falam, por exemplo, sobre esse pacote de gastos, de corte de gastos, sobre arcabouço fiscal, abono salarial, e eu não entendo nada disso, porque são palavras muito bonitas, mas que eu não consigo entender de forma imediata, eu tenho que ir lá pesquisar sobre. Então, é importante também esclarecer o que é esse arcabouço fiscal e o que é essa nova medida de corte de gastos. O arcabouço ele é um conjunto de regras que fazem com que a economia ela gire, ela pese as receitas, o que o Estado, o que a União recebe, o que a União vai gastar. Então, quando a gente fala que vai sobrar um pouquinho de uma pasta que pode fazer com que seja paga a dívida externa do país, é como se fosse essa ideia de que o cobertor não cabe. Então, vai puxar um pouquinho e vai descobrir um pouquinho de um lado para poder alcançar ali essa lei de responsabilidade fiscal que o país tem que alcançar. Ele tem que fazer com que chegue ali uma perspectiva de déficit zero, que é quando não há dívida externa e quando não há esse desbalanceamento das contas públicas. Então, quando nós falamos sobre esse corte de gastos, sobre esse arcabouço fiscal e essas mudanças dentro dele, que são as informações que o Joelson acabou de trazer, de cada local, como será alterado, é isso que estamos falando. As contas, elas precisam fechar. Então, vai tirar um pouquinho de um lugar para colocar em outro. Mas não são pastas essenciais, não vai ser prejudicado necessariamente aquela pessoa da ponta. É uma ideia de reequilíbrio de contas, não de fazer com que haja uma deficiência
ineficiência em nenhum local das contas do Estado.